bem-vindos. Vamos atualizar a nossa análise aí de Infracommerce. Tá? A gente teve testes importantíssimos nessa semana. A gente teve a notícia finalmente do preço do follow-on. Tá? Então, bastante informação que mexeu bastante aí no gráfico. Tá? A gente tinha uma resistência muito importante que a gente estava de olho já desde a semana passada. Tá? E a gente teve justamente essa movimentação rejeitando essa zona e fomos aí em direção ao nosso alvo no caso dessa rejeição, tá? Então a gente vai ter a semana que vem uma semana muito importante ainda, tá? Para definir justamente se foi apenas um corretivo conforme a gente já tinha esperado ou se realmente a gente vai ter mais um movimento de queda, tá? A gente segue testando uma zona importantíssima do gráfico, tá? Vamos começar aqui rapidamente, como sempre, pelos fundamentos, tá? Valor atual, R$ 1,54. Tivemos aí uma queda bem expressiva na sexta-feira. Valorização nos últimos 12 meses, menos 40,31. Não está pagando nada de dividendos. Tá? Aqui no preço sobre valor patrimonial, 0,72. Preço sobre o lucro, 3,83. Aqui vale destacar que eu acho que já até atualizaram com o follow-on, tá? Que a gente já viu que subiu bastante aqui já o preço sobre valor patrimonial, mas mesmo assim a gente ainda não está perto do 1. Tá? Aqui na parte dos lucros, a gente viu que a empresa realmente está entregando prejuízos, o que é esperado aí pelo tamanho das aquisições que fez. Inclusive, esse follow-on também vai servir justamente para acertar alguns pagamentos de algumas aquisições, além de deixar o caixa mais equilibrado. Tá? Então, a tendência é que isso comece a melhorar. Aqui na parte da dívida líquida, a gente tem uma dívida líquida de 555 milhões, para um patrimônio líquido de 1.366 bilhão. Nada a se preocupar, pelo menos no curto prazo, mas como sempre, a gente tem que ficar muito atento que ela tem que parar de dar prejuízo, senão uma hora ou outra vai ter que fazer outro follow-on. Tá? Passando aqui para o gráfico, a gente já consegue ver aqui a região do 1,58 até 1,90 como sendo essa região aqui de grande acumulação. A gente tentou por duas vezes romper essa região e não conseguiu, tá? A gente estava nessa sombra aí do follow-on e também do valor. Inclusive o valor foi bem abaixo do que tinha sido dito naquela primeira notícia há uns meses atrás. Então foi fechado aí o valor a 1,60 desse follow-on. Então isso aí puxou o mercado para baixo. E a gente deve aí ter essa região agora com uma consolidação forte. E a gente resistindo a essa região pode ainda a gente conseguir uma boa reversão, tá? A gente tem que ficar bem de olho, porque nesse tipo de evento o mercado acaba sendo manipulado aí com força por interesses que a gente conhece bem como funciona, tá aí as ações da CBA que não deixa a gente mentir, tá? Então a gente tem que ficar bem atento, tá? No diário a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor. Mas como eu gosto de ressaltar sempre aqui nas ações da Infracommerce, a gente ainda tem toda essa região aqui como uma grande formação de fundo, tá? Eu acredito ainda firmemente que a gente está numa grande formação de fundo e a gente está só esperando, acumulando força suficiente para iniciar aí um bom movimento de alta, tá? Então a gente já viu que entrou um bom volume aqui nessa semana, tá? Sexta-feira acabou bem interessante, a gente vai ver agora no diário, tá? Então eu acredito que aqui está sendo formado um fundo, a gente está justamente esses movimentos de alta e de baixa aí acabam colaborando para essa minha análise. Basta só a gente tentar encontrar aí o melhor ponto para compras, tá? Passando aqui pro diário, a gente já vai ver sinais bem interessantes para a gente ficar atento aí nas oportunidades que a gente vai ter de compra, tá? Antes a gente continuar, como sempre, quem não é inscrito no canal já se inscreve, ativa as notificações, tá? A análise aí da Infracommerce todo sábado, 7 horas da manhã, tá no ar, então já se inscreve aí para não perder as próximas. A gente está acompanhando aí de perto toda essa movimentação, tá? A gente tem calendário fixo, clique aí na aba comunidade, vocês vão encontrar o dia certinho de cada ação. Temos também área membros, seja membro do canal, a partir de R$ 20 você já tem acesso a muito conteúdo exclusivo, análises exclusivas, dicas de operação, grupo no Telegram, tá? A outra modalidade de membros tem acesso à carteira do canal, grupo no Discord, acompanhamento aí praticamente diário no pregão, tá? Temos também o guia que eu construí mostrando essas técnicas que eu uso para operar.
até dia 31 de dezembro esse valor depois vai subir, vai entrar mais conteúdo e o acesso é vitalício tanto ao conteúdo quanto ao grupo no Telegram, tá? Então aproveitem que é só até dia 31 de dezembro, o link vai ficar na descrição, tá? Então aqui, ó, a gente já consegue ver já de largada esse grande volume aqui, já superou todos os volumes que a gente teve aí durante praticamente toda a existência da ação, tá? Então aqui já foi uma indicação para ficar muito atento, principalmente com esse tipo de movimentação, usando notícias para trazer volatilidade para o mercado, tá? Então a gente tem aqui, ó, o rompimento dessa reta de linha de tendência de baixa. A gente teve o teste nessa região aqui dos 1,18, que no semanal é uma região importante, que pode ter formado aí o nosso pivô de alta, tá? Então a gente tem muitas indicações aqui que a gente pode estar iniciando um novo movimento de alta, mas agora a gente tem mais uma região importantíssima para a gente ficar de olho, justamente para tentar validar essa nossa leitura, tá? A gente já tinha trazido a possibilidade realmente de a gente não conseguir, depois desse topo duplo aqui, de não conseguir romper, a gente fosse voltar para casa do 1,50 até 1,36, tá? Isso aqui basicamente o que a gente já quase alcançou em 2 dias, na quinta e na sexta-feira. Então, a partir de agora, tá, a gente tem que ficar ligado justamente nessa região. A gente teve um movimento corretivo muito interessante aqui, tá? Então, eu já vou até dar uma ajustada aqui nesse retângulo para a gente ficar um pouquinho mais refinado, tá? Então, o que que eu espero a partir desse cenário aqui para a gente tentar imaginar algumas projeções para as ações da Infracommerce, tá? O ideal aqui seria o quê? A gente ter mais 1 ou 2 dias de pouca volatilidade, tá? Inclusive a gente tentar perder essa região, depois voltar ou andar lateral aqui por um tempo, tá? E depois retornar aqui para essa região dos 1,58 a 1,60, que é esse fundo que a gente perdeu aqui, tá? Então esse seria um cenário mais ideal, porque a gente teria um teste da perda dessa região, aqui dessa barra grande volume. Então ficaria aqui 1,40 até 1,50, uma zona de provável suporte. E a gente andando aqui por um dia, dois, e voltando a trabalhar acima dos 1,60, que é esse fundo anterior, já daria uma boa indicação que essa queda aqui foi só uma barra de freio do mercado, tá? Para jogar a gente de volta para cima, tá? Se a gente se afastar dessa região aqui, aí já começa a ficar preocupante, porque a gente poderia construir justamente um pivô de baixa, na verdade, e testar o fundo anterior, tá? Não é o meu cenário base por enquanto. O meu cenário base segue a gente ficar nessa região aqui entre 1,40 e 1,50, tá? E acumular aqui e voltar a trabalhar acima dos 1,60. Já daria uma boa indicação aí de falso rompimento de fundo e a gente poderia continuar o nosso movimento de alta em rumo ao meu alvo lá dos R$3. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação vocês já sabem. Deixa nos comentários assim que possível e vir para o canal, beleza? Valeu!